Nós estamos de volta no quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que hoje está com o Padre Rodrigo de Castro para discutir a campanha da fraternidade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, ela tem uma pergunta para o padre. Até informação, né, muito válida. O porquê que a campanha da fraternidade ela é lançada na quarta-feira de cinzas e que o senhor explique para os nossos telespectadores o que é a quarta-feira de cinza, o que significa as cinzas. A campanha da fraternidade começa na quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas vem depois da festa do carnaval. Totalmente ao contrário do que é o carnaval hoje, carnavalis, a despedida da carne. Hoje nós temos um carnaval erotizado, sendo que o carnaval nasceu dentro da igreja e era um momento de festa, de celebração, como são todos os momentos ápices da fé cristã, porém era a despedida da alimentação, né? Comia-se bastante no carnaval, principalmente a carne, e aí faria um jejum de 40 dias, ou seja, era a despedida da carne mesmo. Esse é o sentido do carnaval cristão. Esse é o sentido da celebração do carnaval. Terça-feira era o ápice. Terça-feira gorda. Terça-feira gorda. Igual o Padre Rodrigo, recheada. Depois, na quarta-feira de cinzas, já era um dia de luto, um dia de sofrimento, um dia onde nós nos revestíamos com as cinzas do ano anterior, do ano passado. Aquelas cinzas são feitas dos ramos que foram feitos lá no ano passado, são guardados, depois eles são preparados para assinalar a cabeça. É colocado na cabeça e não na fronte, como hoje a gente coloca, né? Os ramos já oriundos do Domingo de Ramos. Do Domingo de Ramos do ano passado. Isso certo. mesmo. E esses ramos, essas cinzas, ela tem uma marca muito interessante. Lembrar que nós somos pó. Que do pó voltaremos. Que ao pó voltaremos, porque do pó nós viemos. E aí nós vamos deixar levar por esse espírito penitencial, por esse espírito de humildade, por esse espírito de simplicidade durante toda a quaresma. O que é a quaresma? A quaresma faz alusão a dois tempos fortes bíblicos. Os 40 anos que o povo atravessou até em busca da terra prometida, atravessou o deserto, guiado por Moisés, como também os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto, né? Então, daí nasce a palavra quaresma. E se a gente faz as contas, começando na quarta-feira de cinzas, vai até a sexta-feira da paixão. A Igreja Católica, ela é plena de rituais. Os rituais são muito importantes para a Igreja Católica. Só que hoje nós vivemos numa realidade onde esses rituais estão sendo modificados, ou estão sendo ressignificados, ou estão sendo perdidos, esquecidos. Como é que a igreja lida com isso? Por exemplo, se fala, né, você estava comentando, padre, a coisa da carne. Hoje parece estranho para um católico, para um brasileiro, não vamos colocar o católico, porque para o católico é mais natural, mas para um brasileiro ficar 40 dias sem comer carne, ou sem comer doces, né? Sem usar o WhatsApp? Sem usar o WhatsApp, talvez seja o melhor exemplo de penitência no momento. Como é que a igreja lida com essa enfraquecimento desses rituais e o surgimento de outros, talvez? Eu discordaria de você, Gilvaldo. Eu acredito assim, que nós temos dois tipos de cristãos. Nós temos aqueles cristãos que professam a fé, que têm conhecimento e que realmente abraçam a fé. É aquele cristão que está na igreja e que busca viver esses princípios. De outro lado, nós temos pessoas cristãs, que nós não podemos dizer que não são cristãs, mas que não professam a fé, que não estão dentro de uma comunidade, né? Por exemplo, para nós católicos, quando você falta à missa no domingo, é pecado, e é pecado mortal, porque você feriu o domingo. O domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia do descanso, o domingo é o dia da família, o domingo é o dia seu com Deus. Então você
é família, você vai olhar para a sua família e vai olhar para Deus. E você precisa viver o domingo dessa forma, né? Mas nós sabemos, por exemplo, hoje que o domingo é um grande desafio, porque quantas pessoas hoje vivem do domingo? Quantas pessoas hoje não conseguem descansar no domingo? E quantas pessoas hoje, por exemplo, não tem nem família diante de uma circunstância ou outra para poder curtir esse descanso, né? Porém, nós continuamos com essa feliz convicção. E quando você fala de ressignificação, né? O homem, a figura humana, ela tem sede desses rituais, né? Olha aí, novos rituais chegando e conquistando os corações das pessoas. Então, assim, concordo na ressignificação e discordo na vivência desses rituais. O Papa, a Igreja Católica e também as outras igrejas com os seus carismas e também, vamos chamar, as suas estruturas, os seus dogmas, ela fala para aquele grupo de pessoas. Então, quando a Igreja Católica fala, ela não está falando para todo mundo. Ela não quer impor essa fé a ninguém. Quando o Papa fala, lógico que ele tem uma atenção voltada e ele é Papa para toda a sociedade, mas numa via espiritual ele fala para os católicos. Então isso é importante também a gente entender, né? Porque às vezes a gente acha assim que é uma coisa que caiu de uso, caiu de moda e não sei o que tem. Mas para aqueles que estão, tem um pleno sentido e faz parte. Tanto que a gente vê hoje em todas as celebrações, né, como eu já frequento mais, hoje o próprio Papa é uma orientação do Papa Francisco que a gente vê em todas as celebrações, inclusive eu vi uma celebração, ouvi, assisti, que não é só você seguir aquele, porque ficar 40 dias sem comer carne. Os próprios padres, líderes estão explicando isso nas próprias celebrações das igrejas. O que adianta você ficar 40 dias sem comer carne se você não ajuda o seu irmão? Então, eles estão falando isso, que a gente tem que ter as nossas boas ações, não é isso? E, diante disso, eu queria que o senhor explicasse uma boa ação do Papa, que eu achei que foi um marco, quando o Papa, numa própria discussão dentro do sínodo da família, o Papa muda a celebração, o ritual do lava-pés. Antigamente, o lava-pés era o quê? Foi uma menção àquela, quando Jesus, com seus 12 discípulos, ele lava os pés. Hoje o Papa pediu a inclusão da mulher, do jovem, do bebê, da criança, na cerimônia do lava-pés, que ele fez em dezembro uma visita num presídio e lavou pés de 12 detentos. 6 beijos, lava e beija o pé. 6 homens, 6 mulheres e um bebê. É um marco, não é, padre? Sim, o Papa Francisco tem nos chamado muita atenção nisso que você toca agora, Valéria. Para nós, enquanto igreja, quando a gente renuncia a algo, quando nós fazemos o jejum de algo, a gente não simplesmente está economizando um dinheiro. Todo o dinheiro que eu economizei dessa carne que eu não comi, todo o dinheiro que eu economizei dessa atitude que eu fazia e que agora na quaresma eu não vou fazer, ele precisa ser ressignificado. Ele precisa ir para alguém. Por exemplo, um pobre que não come carne, na quarta-feira de cinzas, ele tem que comer carne. Ele é um pobre, ele é católico, ele é cristão, ele frequenta a comunidade, está desempregado, não tem carne. Aquele dinheiro que você economizou, ele pode comer carne na quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque ele fez um jejum forçado, excludente e obrigatório, talvez durante quantos tempos da sua vida. Eu, por exemplo, vocês já sabem disso, eu fui pároco por muito tempo, numa paróquia bem simples, bem pobre, uma paróquia que passa por muitas dificuldades. Eu, num dos supermercados de uma pessoa muito amiga minha que eu frequentava, lá tinha uma senhora que todos os dias ia pegar o resto da vaca, e acho que eu falei disso aqui no último assunto que eu vim falar com vocês, porque ela comia aquele resto. Ela comia aquele pedaço do osso, ela comia, não as vísceras, porque já não vem, ela comia pelanca. Ela comia aquela coisa horrorosa que tem mau cheiro, tem isso, tem aquilo outro. É o resto mesmo. O resto mesmo. E que ela dava até para os seus netos, porque tinha perdido os filhos nas drogas, então criava 6 netos,
todos os dias, religiosamente, ela lá estava para poder mendigar aquela situação. Com isso, é interessante a gente ver a atitude do Papa. O Papa Francisco nos chama a atenção agora, diante da cena do lava-pés. A atitude de lavar os pés, Valéria, é mais do que uma atitude sinodal. A atitude de lavar os pés é uma atitude de humildade de Jesus e, ao mesmo tempo, humilhante. Porque, como você bem disse para o Givaldo, não somente lava os pés, ele beija os pés. O Papa Francisco, nesses 2 últimos anos, desde o primeiro ano, ele tem ido lavar os pés dos encarcerados. E aí foi muito interessante, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, que ele lavou o pé de um muçulmano. Ele não lavou um pé de um cristão. E isso foi um boom na igreja. Porque lavar o pé de um muçulmano, aí é um problema. Porque o muçulmano não é cristão. Ele não está na igreja. Né? Ele não está em comunhão. Como que eu lavo o pé de uma pessoa que não está em comunhão comigo? Então, assim, foi uma atitude totalmente inovadora. E isso mexeu, e aí o senhor é historiador, eu não sou historiador, você sabe que não é um problema eclesiológico, mas é um problema social. Então, o Papa cutucou uma ferida. Em vários aspectos, social na Itália, social na Europa, a questão árabe também. Isso. Né? Então, assim... Isso... Lembrando que o Papa João Paulo II tinha sido alvejado por um turco, né? Por um muçulmano também, né? Tá entendendo? Olha aí a loucura. Olha aí a atitude do Papa. Olha, né, como vamos usar o nosso linguajar. O Papa cutucou a onça com vara curta. O Papa cutucou a onça com vara curta. Mas aí, como bem disse a Valéria, agora, nesse exato momento, o Santo Padre abre as portas. A gente lava os pés das pessoas. Aqui no Brasil, Valéria, eu acredito que isso já vinha acontecendo por muito tempo, porque assim, as pessoas que frequentam nas comunidades e que estão nos assistindo sabem disso, né? Os padres são convidados não somente a lavar os pés dos 12